capítulo 1, versículos de 29 a 34, diz assim a palavra do Senhor. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa, e ele curou muitos do que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que lhe falassem, porque sabiam quem ele era. Palavra do Senhor. Deus de toda cura, Deus criador e sustentador da vida humana, Deus do mundo espiritual e do mundo físico, Deus todo-poderoso, a Ti nesta manhã recorremos, em nome de Cristo Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, aquele que vestiu-se da fragilidade humana e como servo obediente, cumpriu sua missão voluntariamente, e enquanto ministrava e trazia as boas novas do reino de Deus, curou, alimentou, orientou, expulsou, e ali agiu com a autoridade que Deus Pai o havia concedido. E esse Cristo na cruz, voluntariamente, pagando o preço da ira de Deus, tomou sobre ele todas as nossas iniquidades. E por conta das suas chagas e tudo aquilo que ele havia sofrido, e por sua morte, nos brindou com a vida eterna. E é no nome desse Cristo que nós nos achegamos a Ti, ó Deus, pedindo que nesta manhã, o Deus Espírito Santo, que é o penhor dessa salvação, que o Filho conquistaste e que Tu nos concedeste, ó Deus Pai, possamos assim ouvir a Tua palavra, ser ministrado por ela, exortado por ela, ensinado por ela, e saímos daqui curados do nosso ânimo, curados, Senhor, daquilo que o Senhor quer manifestar como cura nesta manhã. Ajuda-nos como Tua igreja, ó Santíssima Trindade, ajuda-nos como Teu povo a entendermos os mistérios e a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, esse é o texto que temos diante de nós nesta manhã e que dá sequência a essa série do Evangelho de Marcos, em que estamos apresentando Jesus como tema central. E o tema da nossa pregação nesta manhã diz muito acerca do texto que acabamos de ler, o Salvador que nos cura. Bom, logo após a tentação de Jesus, Marcos nos relata que Cristo Jesus vai para Galiléia e começa então ali a pregar o evangelho do reino de Deus, dizendo na sua fala, o tempo é chegado e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. Ato contínuo a sua pregação, Cristo também vai fazer ali o chamado dos seus primeiros discípulos. E assim vimos nos textos apresentados e expostos aqui, que Simão Pedro e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, deixaram as suas redes de pescas para segui-lo. Na sequência, o texto nos diz que eles entraram na cidade de Cafarnaum,
Cidade essa que na última pregação Mateus nos apresentou a sua importância naquele momento histórico, naquele contexto. E era um dia de sábado. Logo, Jesus então, ao se dirigir à sinagoga local, também ali começa a apresentar o Evangelho e a interpretar a palavra de Deus. E nessa mesma sinagoga, nós vimos mais uma vez na pregação do domingo passado, que Jesus, exercendo ali a sua autoridade sobre o mundo espiritual, dá uma voz de comando e, pela simples palavra, expulsa um demônio de um homem possuído. Percebam que na construção do Evangelho de Marcos, há uma intencionalidade de Marcos. Lembremos que Marcos está escrevendo aos romanos. Marcos quer direcionar as boas novas aos romanos. Então, o que Marcos começa a fazer nessas primeiras passagens desses primeiros capítulos? Apresentar exatamente a autoridade de Jesus. E a autoridade de Jesus vai ser expressa nas mais diferentes formas, seja na chamada eficaz ou no chamado soberano, que o próprio Cristo faz quando chama os seus primeiros discípulos. Bastou um convite para que então Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores, o seguissem. Marcos também registra essa mesma autoridade no confronto de Jesus com o endemoniado. Lá na sinagoga, eu usei a palavra confronto, mas bastou uma palavra para o mestre. A autoridade do Senhor Todo-Poderoso era sobre ele. E então ali, por meio dessa autoridade, somente ele, usando apenas sua palavra, expulsa o demônio. Algo realmente extraordinário para aquelas pessoas, como o Mateus bem colocou para a gente no último domingo, que estavam acostumadas com exorcismos. Os exorcismos faziam parte do dia a dia ali, a gente não consegue ali quantificar, mas eram rituais que aconteciam dentro da cultura judaica. Mas eram rituais duradouros, com práticas e elementos que muitas vezes não funcionavam. E de repente alguém, com uma simples palavra, na autoridade, realiza. Nosso texto de hoje, meus irmãos, também continua nessa mesma premissa e objetivo de Marcos. Ele tem como objetivo principal, nessas linhas, nesses versículos que nós lemos, mostrar exatamente a autoridade de Jesus. Mas agora, não resumida apenas nas áreas mencionadas, como na chamada eficaz, no chamado soberano dos seus discípulos, ou na expulsão daquele endemoniado, do demônio que ali estava naquele homem. Não. Mas agora, Marcos vai trazer ao bojo do cenário, vai trazer aqui, neste exato momento do texto, uma autoridade diferente. Este que tinha autoridade sobre o mundo espiritual, agora exerce autoridade sobre a vida, sobre a saúde, sobre os enfermos. Marcos, então, logo mais no capítulo 2, nós vamos ver, eu não vou dar aqui um spoiler, mas ele ainda vai expandir essa autoridade. Então não perca do foco que o objetivo principal aqui é mostrar as credenciais deste Jesus, deste Cristo Jesus que se apresenta ali. E lá no capítulo 2 ele vai inclusive dizer que aquele que exerce autoridade sobre o mundo espiritual, sobre a chamada eficaz daqueles que o seguem, sobre as doenças como veremos no dia de hoje, ele também é aquele que tem poder, inclusive e autoridade, para perdoar pecados. O que Marcos está querendo dizer aos seus leitores, e que é central em todo o seu evangelho, é que aquele que foi crucificado, percebam, o evangelho acontece, é tomado nota depois que os atos acontecem. Então o que ele está dizendo? Sabe aquele que vocês estão dizendo que foi crucificado, aparentemente em fraqueza? Na verdade, este aqui é o
Filho de Deus, artigo definido, que voluntariamente se entregou ou entregou a sua vida pelo bem do seu povo. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como esse servo sofredor, que veio ao mundo para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Imaginem vocês, aquele que detém autoridade no mundo espiritual sobre vida, sobre doença, sobre morte, e tudo aquilo que o Evangelho nos apresenta, não era um coitadinho que em fraqueza fora levado para o madeiro. Muito pelo contrário, ele assim o fez para cumprir o propósito de Deus. E ele era de verdade o Todo-Poderoso, o Messias esperado. O texto, quando foi escrito no original grego, ele vai trazer algumas nuances, principalmente na maneira como os verbos são escritos, as ênfases. Para aqueles que têm curiosidade, fica aqui o nosso incentivo para que você aprenda as línguas originais. E o grego tem toda uma maneira de ser construído, a ênfase geralmente se dá no início das frases, o tempo verbal mostra muita coisa. E a gente pode aqui selecionar algumas, eu selecionei 3 partes, mas poderia selecionar tantos outros verbos. No capítulo 1, versículo 29, a gente vai ter a expressão saindo ou logo que saíram. Esse verbo, quando conjugado no seu tempo verbal, ele é conjugado ali como sujeito da frase. E o que isso indica? Isso indica uma ação direta e ativa de Jesus e os discípulos. Intencionalidade. Ele quis. Ele foi porque ele estava disposto a ir. No versículo 31, há 2 verbos ali, um diz aproximou-se e o outro diz passou a servi-lo. Principalmente o verbo servir aqui é o mesmo verbo que vai construir a palavra diaconia, tão conhecida por nós nos dias de hoje, que nada mais, nada menos significa servir. É essa a expressão usada quando a sogra de Pedro é curada, e no momento imediato à cura, ela passa a exercer essa diaconia. Trataremos disso um pouco mais à frente. E no versículo 34 vale a pena aí para você circular exatamente a expressão porque sabiam quem ele era. Aqui a gente tem os espíritos imundos que foram também, mais uma vez, expulsos junto com as multidões daqueles que estavam enfermos. E Jesus não deixava com que eles falassem, justamente para não chamar a publicidade naquele momento do ministério, porque não era o tempo oportuno para isso. Mas olha que interessante, a maneira como isso está escrito mostra que eles já sabiam isso há algum tempo. Ou seja, eles reconheciam e sabiam quem estava diante deles. Era o Cristo, o esperado, aquele que em Gênesis 3,15 Deus olha para Adão e Eva e para a serpente diz, este vai lhe pisar a cabeça. Interessante como no mundo espiritual não era nenhuma novidade. Bom, esse texto que nós lemos, essa perícope, essa porção do capítulo 1, ela é naturalmente dividida em 2 sessões. A primeira tratando exatamente da cura específica da sogra de Pedro, e no segundo momento, o ministério de cura de Jesus. A gente vai aqui analisar cada uma delas com algumas nuances, com algumas ênfases que a gente vai trazer. Vamos olhar então nessa primeira porção e fazemos a leitura novamente para que você não perca o texto, não tire o texto aí do teu foco. Diz assim, versículos 29 e 31. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. E aí no versículo seguinte a gente tem exatamente Jesus aproximando-se, pega ela pela mão e fez com que ela se levantasse. E no momento seguinte, ato contínuo imediato, a febre a deixa e ela passa a servi-los. Bom, nessa primeira ênfase, a gente tem aí o foco em uma situação um pouco mais íntima.
Não uma preocupação com as multidões, mas uma preocupação com a família daquele que o seguia, dos seus discípulos. Interessante como isso é mencionado em Marcos, mas isso nos dá resposta para um questionamento que muitas vezes nos fica na cabeça quando a gente escuta o chamado eficaz, irresistível. Quando Jesus chama os seus discípulos, normalmente a gente grava a frase, deixaram de fazer aquilo que faziam e passaram a segui-lo. Percebam que o que a gente tem aqui é um ambiente familiar. Mesmo Simão Pedro servindo, eles gozavam dessa intimidade na família. E Pedro não havia abandonado tudo como a gente imagina, muito pelo contrário. Pedro continuava a servir Jesus, e isso vai se dar um pouco mais para frente, quando ele toma a ciência do chamado dele enquanto apóstolo, para cumprir o seu papel de enviado em nome de Cristo Jesus e dessa nova aliança. Mas até esse momento, a vida de Pedro e desses homens era uma vida compartilhada também com as suas famílias, e Jesus se importava. Interessante que a gente tem 3 pontos aqui que vale a pena a gente analisar. O primeiro deles é o contexto da cura. Que contexto, né? O texto bíblico que a gente leu relata que a cura da sogra de Pedro por Jesus tem ali como contexto principal o fato de Jesus ter expulsado aquele espírito maligno de um homem lá na sinagoga em Cafarnaum. E Jesus havia impressionado já as pessoas que ficaram sabendo daquilo. E as notícias correm, meus irmãos. Não tenham dúvida que dali, né, a rádio peão, como a gente diz no trabalho, soltou para geral, né, fazendo aqui uma homenagem ao nosso querido professor infantil, nosso Pedro, do Rio de Janeiro. Então, a rádio peão foi para geral. E tanto que a gente vai ver esse movimento na segunda parte do texto, quando Jesus exerce. Mas interessante que esse contexto vai exatamente trazer ao bojo o foco aqui nessa autoridade. E os discípulos, vendo aquilo, não pensaram 2 vezes e chegaram ao mestre. Mestre, provavelmente na sua cabeça passou, rapaz, ele tem autoridade no mundo espiritual. Então, peraí, Pedro, sua sogra está mal, com febre. Por que a gente não fala para ele? Talvez um ou outro deve ter dito, olha, não, né, coisa simples. Não vamos, né, ele acabou de fazer algo dentro da sinagoga. E outra, é sábado. Não dá para ele ficar fazendo coisas aos sábados. Lembram da cultura e do contexto judaico? Tanto que a multidão só vai chegar na porta da casa da sogra de Pedro no final do dia, que já era domingo, porque já havia sido cumprido o tempo de sábado. Então, o contexto mostra também que na época em que Jesus vivia, não tínhamos a medicina avançada como hoje, que para uma febre basta você ir a uma farmácia e se automedicar com um remédio, com alguma coisa desse gênero. Muito pelo contrário, as febres eram consideradas doenças graves e perigosas, porque elas eram a ponta de algo que eles não compreendiam ainda e não sabiam do que se tratava, como um sintoma de algo pior. E uma febre alta para adulto não é coisa comum mesmo nos dias de hoje. Então é possível que a sogra de Pedro aqui é uma elucubração porque o texto não nos fala, a gente vai ter o relato disso nos evangelhos correlatos em Mateus e Lucas, trazendo aqui alguns qualificativos para essa febre, principalmente Lucas, que era médico, dizendo, olha, a febre era alta. E aqui a gente tem um relato de um médico, Lucas, quando trata dessa passagem, vai fazer questão de mencionar que ela era alta. Então a gente tem aqui o que poderia ser algo preocupante para a família. No entanto, quando Jesus chega em casa, intencionalmente, ele vai ao encontro desta mulher. Toma sua mão e a ajuda a levantar. Este é um movimento de cura. Ele não falou nada, ele apenas
tocou-a. Imediatamente, gravem, imediatamente, a febre a deixou. E no momento seguinte, ela começa a servi-los. É muito importante que a gente note aqui, meus irmãos, que ao curar a sogra de Pedro, Jesus demonstrou seu poder e autoridade sobre as doenças e os males físicos. E também mostrou aqui a sua compaixão e cuidado com as pessoas. O nosso Cristo, já no início do seu ministério, mostrou para aquilo que ele tinha vindo. Compaixão às doenças e aos males e dificuldades do ser humano. Além disso, a cura da sogra de Pedro também é muito significativa para a gente, porque ela indica que a obra de Jesus não estava limitada apenas a ensinar e a pregar, mas também envolvia curar, restaurar aqueles que sofriam, meus irmãos. E a gente não pode perder isso de foco nunca nessa nossa caminhada com Cristo Jesus, ainda nos dias de hoje. E esse é um tema recorrente em todo o Evangelho de Marcos, onde Jesus é retratado como Messias. Você vai verificar que ele também veio para curar aqueles que estavam perdidos. O Salvador que nos cura. Um segundo aspecto dessa parte que a gente está analisando é o poder de Jesus em curar a sogra de Pedro. Percebam que a cura da sogra de Pedro por Jesus vai ser um exemplo claro desse poder e autoridade. Justamente para mostrar que ele tinha autoridade sobre todas as coisas, os males físicos, seja lá qual fosse. Então, ao tomar a mão da sogra de Pedro e ajudá-la a se levantar, Jesus mostra aqui, demonstra a sua capacidade de curar instantaneamente, o que nós chamamos em teologia o dom de curar. Esse é o verdadeiro dom de curar. É aquele que quem o exerce instantaneamente, imediatamente a pessoa é restaurada, seja lá qual for a enfermidade, o defeito físico que ela possuir. Esse poder de cura tem um aspecto importante dentro do ministério de Jesus, que realizou muitas curas e milagres, como nós vamos ver aqui na exposição do Evangelho de Marcos, ao longo de todo o seu ministério público. Através dessas curas, Jesus está mostrando exatamente para aqueles que estão à sua volta, os seus discípulos, e para nós que lemos aqui no Evangelho, a sua compaixão e preocupação com o sofrimento humano. Ainda nos nossos meios, quem olhe para a obra de Cristo Jesus e não consiga enxergar compaixão, meus irmãos. O texto é claro. O nosso Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, tem compaixão e preocupação com o sofrimento humano. Quantos de nós, ao lidar com isso no nosso dia a dia, não lidamos como trivialidade? Numa cidade como São Paulo, num centro como esse, esses homens e mulheres zumbis que trafegam madrugada dentro, moradores de viadutos, e aquilo ficou tão trivial para a gente. E muitas vezes nos esquecemos que o nosso Senhor, enquanto andou nessa terra, se compadeceu das mazelas, das dificuldades daqueles que encontrou no seu caminho. Meus irmãos, ele demonstrou que o reino de Deus havia chegado à terra. E louvado seja o seu nome por isso. Ele é o cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Ele é o Messias esperado. E eis aqui as suas credenciais, para aqueles que duvidam. Ele tem o poder sobre a vida humana, sobre a saúde e a doença. Além disso, a cura da sogra de Pedro
também vai indicar, como eu já coloquei, que Jesus não estava limitado pela tradição, por nenhuma barreira social, cultural. Jesus cura a sogra de Pedro por volta do meio-dia. Isso dentro da cultura judaica era um absurdo, pecado. Afinal de contas, você não podia fazer nada nesse horário. E a sogra de Pedro era uma mulher idosa, enferma. Percebam, a sua condição de vulnerabilidade na miséria da vida dos homens daquela época. Não que a mulher nos nossos tempos tenha um tratamento melhor, não tem. Precisamos muito resgatar esses direitos das mulheres, não como as ideologias assim o fazem. Precisamos olhar com justiça e aplicar o olhar de Jesus, que se importava. E não se importou se era uma idosa. A barreira cultural de ser uma mulher, muito pelo contrário. Ele, quando olhou e ouviu os seus discípulos dizendo, olha, a sogra de Pedro está mal. Sem pensar duas vezes, o nosso Salvador, olhando com amor e a compaixão, estendeu a mão e, ao tocar aquela mulher, a curou. Jesus não hesitou em curá-la, em estender a mão para ela e restaurá-la à sua posição normal dentro da casa. Tanto que, assim que ela ficou estabelecida, imediatamente ela olhou o movimento e ela deve ter pensado, comida para quantos mesmo? Peraí, nós estamos aqui com Jesus, mais os discípulos, e quem mais está aqui? E ela já saiu servindo eles. Meus irmãos, isso é maravilhoso, essa maneira como Deus restabelece e restaura as nossas vidas. É completo. Quando Jesus nos encontra, o seu toque, Ele restaura a nossa vida como um todo. A gente que não enxerga isso, a gente que coloca limitação. E por último, para a gente poder ir para a segunda parte desse texto, qual foi a resposta da sogra de Pedro? Bom, o texto bíblico, em nenhum dos seus correlatos, tanto Mateus quanto Lucas e Marcos aqui que nós lemos, nenhum deles vai nos fornecer alguma palavra de agradecimento da sogra. Ela não vai falar nada. Entretanto, a gente pode aqui inferir algumas coisas a partir do relato, que servem e gritam aos nossos ouvidos e olhos muito mais do que palavras de agradecimento que ela poderia ter. A primeira coisa que a gente pode inferir é que ela foi imediatamente curada. Jesus não disse, vai descansar, você está convalescido, amanhã esse toque que eu te dei vai fazer efeito 24 horas depois, pensando aqui num paracetamol, que a gente tome, uma Neosaldina, no meu caso, para dor de cabeça. Não, imediatamente. E o que ela fez? Se levantou imediatamente e passou a servi-los. Gravem aí. Ela recebeu a cura e no momento seguinte, ela serviu. Lá no Evangelho correlato de Mateus 8,15, Mateus vai descrever a situação dizendo que quando Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, ela se levantou e aqui ele vai dizer, passou a servi-lo, apontando que o serviço foi direcionado a Jesus. Isso sugere, meus irmãos, que ela não só foi grata e reconheceu a cura que recebeu, mas ela expressou isso em serviço, servindo a Jesus. Essa atitude de servir de imediato, a gente pode aqui inferir o seguinte pensamento. Indica que a sogra de Pedro talvez tenha se tornado, naquele exato momento, uma seguidora de Jesus. Talvez ela já estava ouvindo e vendo aquilo que Pedro estava vivenciando, acompanhando com os olhos de longe como uma sogra, que não podia muito, ele com vontade de falar, claro, né, a vida do seu genro, mas ela ali olhando e de repente agora ela viu que este a qual Pedro mencionou era de fato alguém diferenciado, alguém que vinha amando de Deus,
Então a gente pode aqui inferir que ela se tornou de fato uma seguidora de Jesus. Sua disposição em servir sugere que ela estava comprometida em ajudá-lo. E ajudá-lo na sua missão. Porque o que era servir a Jesus se não ajudá-lo naquilo que era o propósito dele, de pregar e instaurar o reino de Deus. Caminhamos agora um pouco mais, antes de fazermos alguma aplicação. Na segunda parte do texto, que tem uma correlação muito importante. Continuamos a falar de cura. Só que agora, dos versículos 32 a 34, o cenário aumenta. Agora a gente não está mais num ambiente íntimo, um ambiente familiar, mas agora a gente tem uma multidão. O texto bíblico diz assim, meus irmãos, versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos dos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidades. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Bom, nessa segunda divisão, a gente vai analisar exatamente o ministério da cura de Jesus, de uma forma mais ampla. Veremos como as multidões buscavam por cura. A compaixão de Jesus pelos doentes que o buscavam. E a confirmação do poder e da autoridade de Jesus através da cura que ele realizava a esses doentes. A multidão em busca de cura. Essa é a primeira ênfase desse trecho. A gente enxerga ali, meus irmãos, o texto vai nos trazer isso, uma multidão reunida em torno de Jesus. Não sabemos ali ao certo se era toda a cidade, ou se a expressão hebraica, judaica, para muitos, que muitas vezes significam todos, também, mas a gente sabe que era uma grande multidão, porque a ênfase dentro dos evangelhos é essa. E elas não vieram apenas ouvir o sermão de Jesus e os seus ensinamentos, mas elas vieram em busca de uma mostra visível, real. Isso que você está falando, será que é de fato de Deus? Nos prove. E eles tinham ouvido falar aquilo que havia acontecido dentro da sinagoga e dentro daquilo que Jesus já tinha realizado de milagre dentro do seu ministério. A gente precisa se lembrar das bodas de Canaã. E tudo aquilo. E a notícia correu. Aqui então a gente vê exatamente o poder de cura de Jesus em ação. Era um homem de ação. Não um homem de retórica, como muitos nós de hoje. Pregadores de púlpito. Teólogos de internet. Que nos maravilhamos com o nosso conhecimento. Não. Jesus era um homem de ação. Ele não só pregava a verdade, mas ele exercia a verdade. Essa passagem vai nos mostrar que Jesus não apenas pregou o evangelho, mas também demonstrou o poder do reino de Deus por meio das suas ações. Ele se importava, meus irmãos, com as necessidades físicas, e ainda se importa, e espirituais das pessoas. E não poupou esforços. Usou o seu poder para poder aliviar esses homens e mulheres que o buscavam. O Evangelho de Marcos não vai nos permitir aqui criar uma imagem, e a gente é tentado a fazer isso, principalmente nesses últimos 100, 200 anos da história da igreja, de uma imagem de um tipo de curandeiro itinerante, com a sua bela roupa, suas belas carruagens e carros, e seja lá o transporte da época melhor que poderia haver. Que usava técnicas específicas, ambientes preparados, a música como um instrumento de penetração para preparar o ambiente. Não. O texto e o evangelho vai nos mostrar
Um homem que respondia às diferentes necessidades de uma humanidade caída. E esse é o Cristo que nós servimos, meus irmãos. Não percamos isso de vista. É muito comum na vida cristã a gente esfriar desse entendimento. Ele não está alheio às suas dificuldades, por mais mimizentas que sejam, por mais típicas dessas gerações. Ele está se importando e continua se importando. A palavra de Deus diz que Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um dos seus. Fique despreocupado, meus irmãos. Não há sofrimento e necessidade que Ele não acolha. Embora Ele tenha curado muitas pessoas, Ele assim o fez para demonstrar o poder e a glória de Deus. E para mostrar o quanto o reino de Deus estava se aproximando. A cura física que Ele realiza era uma expressão da salvação espiritual que Ele estava já preparando para o povo. Por fim, meus irmãos, essa passagem vai nos lembrar que assim como a multidão, eu e você podemos nos aproximar de Jesus em busca de cura, de alívio, seja lá a área que nos afete, restabelecimento do ânimo. Ele é capaz de nos curar, se assim o quiser. Seja doenças físicas, emocionais, aqueles que têm atravessado períodos de oscilação no ânimo. Não com tanta frequência, mas eu me vejo assim, vez ou outra, o ânimo dando uma alternada. E sem receio algum, diante de um texto desse, o meu joelho se dobra e os meus olhos em lágrimas clamam: Senhor, é tão pouco, mas restaura, Senhor, o ânimo. É tão pouco, mas se o Senhor puder dar um up, Pai, já vai ajudar aí na vida da minha esposa, dos meus filhos, para torná-lo um pouquinho mais agradável. O segundo ponto que a gente vê, meus irmãos, é a compaixão de Jesus por esses doentes. Vemos a compaixão dele pelos doentes e necessitados. Ele curou muitas pessoas que foram trazidas a ele. O texto vai dar essa ideia de que todos que ali estavam com algum tipo de enfermidade foram curados. Ao ver a multidão reunida em torno dele, Jesus não os ignora ou os rejeita, o que normalmente os peritos em religião fariam. Em vez disso, meus irmãos, desculpa, ele foi movido pela compaixão e curou muitos que estavam doentes e sofrendo. Ele se importava profundamente com as necessidades físicas e espirituais e não poupou, usou o seu poder para aliviar esse sofrimento. Essa compaixão de Jesus pelos doentes e necessitados nada mais é do que uma expressão do amor de Deus por sua criação. Criação essa rebelde, caída, e que pagaria e pagará o preço da sua queda. Entretanto, a compaixão é conjugada junto com a justiça. Elas não são diferentes, elas são conjugadas como qualificativos juntos. E mesmo separados da comunhão com Deus, Deus se importa sim com as necessidades e sofrimentos. E deseja nos curar e nos libertar do mal. Afinal de contas, Ele se entregou por amor a esse povo rebelde que Ele chama de seu. Além disso, a compaixão de Jesus nos ensina uma lição importante, como eu e você devemos tratar os outros. Esse texto deixa claramente que eu e você precisamos ter um coração em compaixão, um coração compassivo e que quer cuidar dos outros. Meu irmão, se a sua vida anda muito ensimesmada, e a preocupação que você tem é com você, ou com o seu cônjuge, ou com o seu filho direto, e você não consegue ver o sofrimento ao seu lado, você está errando o caminho do peregrino, a jornada do cristão, porque somos chamados discípulos, pequenos cristos,
E a figura do nosso mestre, não só o que ele fez, mas o que ele ensinou e fez, nós devemos fazer. Isso implica ser cristão. É preciso a igreja começar a viver a ortopraxia daquilo que ela tanto gosta de falar, que é a sua ortodoxia, que é o bom ensino, a doutrina. Mas o bom ensino vem recheado de ação, de vida prática. E é isso que Deus tem falado para nós aqui, nessa igreja, nesse púlpito. E aí, quando que a gente vai olhar com compaixão para os necessitados? Como cristão, meus irmãos, nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus e mostrar exatamente a sua compaixão e cuidado pelos outros como instrumentos. Podemos fazer isso de muitas maneiras, e o Santo Espírito vai nos dar ali direcionamento, seja oferecendo uma ajuda prática para os necessitados, seja orando por eles e separando um tempo das nossas agendas para orarmos, ou simplesmente oferecendo uma palavra de encorajamento. Quem você encorajou essa semana? Quem você cuidou essa semana? A quem você foi instrumento de Jesus essa semana? Que possamos, meus irmãos, ser como Jesus e mostrar compaixão pelos doentes e necessitados à nossa volta. O que esse texto faz? Esse texto confirma o poder e a autoridade de Jesus, o Salvador que cura. Então, através dessas curas, dessas expulsões, de tudo aquilo que ele fez até agora, o que Jesus está demonstrando? Que ele é o Salvador que cura e liberta. E assim ele é capaz de transformar e curar aqueles que o buscam. Perceba então que o texto que nós lemos vai trazer algumas verdades bíblicas essenciais à nossa fé. E antes de entrar para a aplicação, eu gostaria de mencionar algumas para que você conjugue-as na sua vida. Às quartas-feiras, nos nossos encontros de ensino, a gente tem trabalhado muitas dessas verdades, mas que passa tão despercebido que já se tornou rotina para muitos. Mas olha que interessante. A primeira dessa verdade é que o ministério de cura e libertação de Jesus demonstra seu poder divino e sua autoridade sobre as forças do mal. E quantos de nós não nos esquecemos disso quando estamos enfrentando dificuldades, males, vendo pessoas padecendo do nosso lado, e somos incapazes de levar uma palavra de encorajamento baseado nessa verdade bíblica essencial à fé cristã, meus irmãos. Isaías 61, versículo 1 e 2, era uma promessa que em Cristo Jesus é cumprida. Diz assim o texto de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isso é significativo, meus irmãos. Por quê? Porque o episódio que nós lemos aqui é a confirmação da soberania de Deus em Jesus Cristo. Ele é o enviado de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal e o sofrimento. Porque anda abatida a minha alma. Lembre que o ministério de cura e libertação faz parte dos qualificativos desse Senhor que nós dobramos o nosso joelho e chamamos de nosso. A gente também percebe aqui que a multidão que segue Jesus, ela segue porque ela enxerga graça divina por intermédio de Jesus. O texto relata que muitas pessoas seguiram Jesus depois que ele curou e libertou. Por quê? Porque tornou-se popular que aquele homem
tinha alguma coisa diferente. E que aquilo que tinha vinha de Deus. Porque senão a multidão não iria. Percebam, o nosso contexto é a nação de Israel. Por mais que fosse um povo idólatra, um povo aberto a outras influências, ainda assim a relação deles com Deus era uma relação muito mais próxima que os outros povos. E eles não iriam aceitar qualquer tipo de curandeiro, qualquer tipo de manifestação. Muito pelo contrário, porque eles enxergaram de alguma maneira a graça divina. O episódio vai enfatizar que toda a cidade estava à porta. Uma multidão de pessoas que ali provavelmente enxergaram a graça divina por intermédio de Jesus. E você, consegue ver a graça divina por intermédio de Jesus na sua vida? Nas suas coisas? Naquilo que você tem enfrentado no seu dia a dia? Um outro ponto importante para a nossa boa teologia é a identidade de Jesus como Messias. Um dos aspectos, um dos qualificativos, como eu estou usando bastante isso hoje, de Jesus como Messias, era exatamente cumprir a promessa que em Isaías fora feita. E curar, libertar. No texto, os espíritos malignos reconhecem Jesus como Messias. E já há algum tempo, não porque fez aquilo, eles já chegavam reconhecendo. A divindade de Cristo, meus irmãos, é central para a salvação das pessoas. Jesus Cristo não é um amuleto. Jesus Cristo não é uma espécie de prece. Jesus Cristo é Senhor Todo-Poderoso. É o Deus Filho, meus irmãos. É assim que a gente precisa lembrar todos os dias a quem nós nos pertencemos. Nessa jornada da vida difícil de cada um. O texto também vai revelar que pecado e enfermidade estão presentes em nosso mundo. E que isso é uma consequência do pecado dos nossos pais e que a gente não pode brincar. Não dá para brincar com pecado. Não dá para brincar com enfermidade, meus irmãos. Isso é consequência da rebelião do homem. E para finalizar dessas doutrinas principais, o texto vai nos mostrar misericórdia e a compaixão de Deus. E embora essa humanidade, mesmo sendo merecedora dessas agonias, desses males, dessas enfermidades, porque é uma humanidade rebelde, que não ouve a voz do seu Criador, que constantemente estendeu a mão para ela, essa humanidade pode, através da compaixão desse Deus, alcançar a cura. E não só a física, porque o objetivo de Jesus, através dessas curas, era apontar para a cura espiritual, para a libertação daquilo que ele iria cravar na cruz do Calvário. O ministério de Jesus constantemente vai mostrar que Deus é justo e que a justiça dele, de fato, vai ser cumprida, mas vai mostrar que esse Deus justo é misericordioso, é um Deus de compaixão, é um Deus que estende a mão para os seus. Por isso você que nos ouve hoje, se atentamente tem ouvido a voz de Deus falar ao seu coração, se arrependa, dobre o seu joelho e passe a seguir esse Senhor. Descubra a beleza e o tesouro que é o Evangelho de Deus, e não apenas vivencie, se Deus assim o quiser, a cura física ou não, mas há a certeza da cura espiritual que só Ele pode nos dar. Aplicações práticas. O texto nos mostra que precisamos reconhecer a nossa necessidade de cura. Assim como a multidão ouviu que havia alguém que manifestava a graça misericordiosa de Deus. Nós que somos cristãos sabemos a quem podemos recorrer. E esse culto, na nossa liturgia, temos ensinado que primeiro vamos até a presença de Deus, através da sua palavra, e reconhecemos através da confissão a nossa situação, o nosso estado, e clamamos por perdão.
Foi isso que o Josué nos fez na oração da confissão. Todos nós precisamos de cura, seja física ou emocional. Quem não aqui? Precisamos reconhecer essa necessidade. E assim como a multidão, meus irmãos, buscamos a cura em Jesus, que é o único capaz de satisfazer nossas necessidades. E por último, crermos no poder de Jesus. Assim como o exemplo da sogra de Pedro e toda a sua família que creram ali no poder de Jesus, que de fato curou-a, precisamos crer que Jesus é capaz de nos curar também. E devemos ter fé na sua capacidade de curar todas as nossas doenças. Jamais duvidarmos disso. Bom, não poderia terminar esse texto antes de responder algumas perguntas que surgem, principalmente nos dias atuais, quando a gente fala sobre cura. Será que esses atos de Jesus, miraculosos, de milagre, ainda são vistos hoje? Esse é um tema polêmico e que parte da igreja moderna tem sofrido com o entendimento disso. Primeiro vamos estabelecer algo que, sem dúvida alguma, é uma verdade. Eu creio, meus irmãos, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu não tenho dúvida disso. Nosso Senhor Jesus está sentado à direita de Deus Pai, tendo poder no céu e na terra. E essa mesma autoridade que ele tinha quando andou entre nós, ele continua tendo. Ele não perdeu, muito pelo contrário. Foi confirmado. Autoridade, como vimos, para curar, para abrir os olhos dos cegos, autoridade para curar os surdos e mudos, ressuscitar inclusive mortos, curar e limpar os leprosos, que eram as doenças mais comuns daquele momento. Eu creio que ele tem exatamente essa mesma autoridade. Mas é importante aqui entendermos que Jesus pode fazer isso também por meios da graça comum, seja através da medicina, do avanço da ciência, da medicação, dos tratamentos que o Senhor tem brindado à humanidade. A gente não pode fazer distinção entre uma cura que seja através da medicina, usando o instrumento do médico, e aquilo que Deus faz através de ouvir uma oração. É Ele que realiza de qualquer maneira. Seja através da sua palavra, depois de orarmos, seja através da intervenção, mesmo de uma pessoa que não professa fé nele. A situação de pecado da humanidade, miséria e morte é nítida e clara. Basta que a gente veja nos nossos corpos. Eu olho para o espelho hoje e não vejo mais aquele menino de 20 anos. Hoje eu vejo a barba prateada, os olhos caindo, a face envelhecendo, como um homem de 50 anos que sou. Morremos a cada dia, pois o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, qualquer cura ou intervenção nesse processo lógico, como resultante do pecado, ainda que temporário nessa vida que nós temos aqui, enquanto aguardamos a eternidade ou a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, é uma intervenção de Deus nas nossas vidas, seja através das metodologias que a gente encontra, que o Senhor tem brindado à humanidade através da medicina e dos recursos. E a gente não pode esquecer disso e temos que agradecer a Deus todos os dias pelo avanço, essa besteirada de cientificismo, essa maneira de idolatrar a ciência como um fim em si mesmo, isso para nós não existe. Nós lidamos bem com a graça comum de Deus. E não há nada de errado nisso, e muito pelo contrário, nesse púlpito, vocês vão ser orientados
e incentivados a buscarem os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas ainda assim, a gente crê no poder da oração. Crê que Deus pode intervir. Mas será que Deus faz ainda curas milagrosas como Ele fez? Sem uso de remédios e da medicina? Claro que sim! Ele pode ouvir as nossas orações. E quantos de nós já não vivenciamos isso? E já não vimos isso? Entretanto, o Senhor faz aquilo que lhe apraz. Eis a diferença. A Bíblia, inclusive, vai nos encorajar a orar quando a gente está doente e pedir a Deus para nos curar. Vamos lá, Salmos 103, versículos 2 e 3 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa as suas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Isaías 53, 5, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus 10, de 7 e 8 diz: pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Jesus dando comando aos seus discípulos: curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tiago 5,16, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas não nos esqueçamos de uma coisa: nem sempre Ele atende às nossas orações e vai curar aquilo que pedimos. Essa mesma Bíblia que lemos isso vai mostrar Paulo lutando com um espinho na carne. Orou, orou, e Deus disse: Paulo, minha graça te basta. E assim ele vivenciou com seu espinho na carne. A gente não tem notícia de cura. O jovem Timóteo é orientado pelo próprio apóstolo Paulo daqueles sofrimentos que frequentemente ele tinha na região do seu estômago. E Paulo dizia para ele: olha, beba um pouquinho mais de água, mas ela só não. Coloca um pouquinho de vinho. É só um pouquinho, tá, meus irmãos? Cuidado aí, você que já está querendo achar desculpa aqui para tomar um pocão. E Timóteo continuou a servir a Deus mesmo diante dessa dificuldade e sofrimento que ele tinha. O que não falar de Epafrodito, que era um líder na igreja de Filipos e ficou gravemente doente, enquanto servia como enviado dos filipenses para ministrar a Paulo na prisão. Doente foi ministrar Paulo na prisão. Apesar da sua doença, Epafrodito não encontrou ou continuou a servir a Deus daquilo que ele poderia dizer: não vou servir porque não encontrei cura. Pelo contrário, ele foi fiel. Há vários outros relatos, meus irmãos, no Novo Testamento que atravessaram enfermidades, e não há registro que Paulo criou uma campanha ou impôs a mão sobre qualquer um deles, curando-os, como a gente imagina. O fato é que algumas vezes, e a gente precisa lidar com isso com maturidade, Deus responde às orações, liberando cura, e outras não. E nessas vezes que não, a gente precisa lembrar que há um propósito maior. Afinal de contas, é Deus que está no controle de tudo. E muitas vezes Ele usa doenças, dificuldades, situações na nossa vida para trabalhar nosso caráter. E às vezes aqueles que estão aos nossos lados, aqueles que fazem parte da nossa família. A gente vive um momento da história onde enganadores estão por aí, como curandeiros modernos, se apresentando com roupas brancas, em nome de Cristo, em nome de igreja XYZ, dizendo que são os homens que têm o dom de curar. Não, meus irmãos, o dom de curar era de Jesus. E Jesus legou aos seus apóstolos e correlatos ali, num período da igreja, exatamente para cumprir essa mudança da nova aliança e a velha.
para mostrar a autoridade da igreja. Deus continua curando, entretanto, o dom de cura. Se tivéssemos, nós não teríamos problemas nos hospitais. Teríamos atravessado esse período de Covid rindo. Porque afinal esses homens fariam aquilo que Jesus fez. Imediatamente as pessoas seriam curadas. Resolveremos todos os problemas de Down, problemas de ordem psicológica, todos esses altos e baixos da depressão, AIDS, câncer. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê é um bando de charlatão. Um bando de homens usando a palavra de Deus de maneira errônea para aqueles que não conhecem a palavra, para ludibriá-los. E geralmente o movimento, eu acompanhei muito isso entre os anos 80 e 90. Conheci muito desses grandes, enquanto servia a Deus na Inglaterra. E fui a muitas conferências desses homens, porque aquilo chamava a atenção. E geralmente é a mesma tática, o mesmo ilusionismo. São doenças genéricas, males, espinheira. Muitas vezes eu penso que eu estou aqui na Praça da Sé, na República, ouvindo os vendedores de pomada do peixe-boi. Então eu não acredito que o dom seja derramado dessa maneira, meus irmãos. Muito pelo contrário, Deus continua a curar como lhe apraz. Entretanto, a gente precisa entender o papel disso que a gente ouviu aqui em Cristo Jesus e os seus discípulos. Apocalipse, no capítulo 16, 14, vai dizer o seguinte: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Milagre, entre aspas, não é algo simplesmente que acontece no âmbito da fé cristã. Quem aqui já não ouviu relatos de curandeiros, sinais e maravilhas e curas realizadas em ambientes de religiões comprovadamente falsas? Pessoas que se dizem curadas em nome de outros homens, sendo atribuídos ali a pecha de santos. Pessoas curadas nas religiões de matriz africana, macumba, candomblé, espiritismo, que são totalmente contrárias à verdade bíblica. E aqui eu incorro um sério risco de ser cerceado nessa minha fala, mas é a verdade bíblica. Pessoas que encontram homens que muitas vezes usam o nome de Deus. Cuidado, meus irmãos, não só existe o Espírito de Deus atuando nesse mundo. Há espíritos enganadores. E que nem tudo que é sobrenatural, aprenda, é divino. É de Deus. Por isso quero deixar claro que há uma diferença entre as curas que Deus fez e fará através da oração, através da sua igreja, através da sua palavra, e o dom de curar. Dom de curar é aquele que Jesus realizou com autoridade, que legou a alguns dos seus apóstolos, a exemplo de Pedro e João, quando passaram ali à frente do templo em Formosa, pegaram na mão daquele coxo, levanta e anda, não temos prata nem ouro, e imediatamente eles foram curados. Meus irmãos, precisamos, nos dias de hoje, estarmos atentos a isso. E para finalizarmos, não nos esqueçamos que o Salvador que nos servimos é o Salvador que nos cura. Feche os seus olhos, aproveite esse tempo e apresente a Deus aquilo que você precisa e que Ele cure. Quiçá o Senhor ouça a sua oração e você saia daqui imediatamente curado, livre, liberto. Mas se não assim acontecer, lembre-se que Ele está no controle de tudo e que há um propósito maior que ainda que não entendamos e que o Senhor há de te fortalecer nessa jornada. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, pela exposição do seu texto bíblico, Pai. Palavras de vida, palavras de cura. Estou aqui diante dos meus irmãos e daqueles que vão ouvir essa pregação.
Se o Senhor assim achar graça e quiser manifestar dessa graça na vida deles, Pai, cure os meus irmãos, Pai. Cure a minha vida, Deus. Cura a vida, Senhor, daqueles que amamos, ó Pai. Estenda a tua boa mão, porque cremos num Deus que cura. Mas sabemos que o Senhor assim o faz quando lhe apraz. Afinal, o soberano aqui és tu. E nós, como os teus servos, nos colocamos debaixo das tuas mãos. Não permita que os meus irmãos sejam enganados por esses falsos curandeiros, homens e mulheres que se apresentam em teu nome, Pai, prometendo isso e aquilo, mas não passam de charlatães, homens enganadores que usam e deturpam a tua palavra, Pai, para atrair seguidores e se enriquecerem, seja de fama, de poder, ou sei lá o que eles conseguem. Tende misericórdia, Pai. Tende misericórdia da nossa nação, do Ocidente, que tem sido atravessado por essas falsas religiões, essas seitas que surgem dentro do meio evangélico, meu Pai. Tende misericórdia dessas vidas que são enganadas. Permita-nos, ó Pai, que sejamos luz. Permita-nos, ó Pai, que sejamos sal. E que assim como o Senhor se compadeceu dos doentes, assim possamos também nós, nesta manhã, sairmos daqui diferente, curados emocionalmente, curados fisicamente, se o Senhor assim permitir. E é no nome de Jesus que eu oro. Amém.